lá no módulo 2 e os dois vídeos. Então lá. Vamos ver se a gente já está gravando. Aula 3 do Zero ao Herói, torne-se um Citizen Developer. Hoje a gente tem o prazer de trazer o Gustavo Moraes, querido amigo Gustavo, uma referência aí na área de PMI, na área de M365, no Brasil, Power Platform, excelente profissional e um grande amigo. Gustavo, o show é seu, meu querido. Pode tocar aí. Eu acho que, deixa eu ver se você está como apresentador, era para estar. Estou. Se não, então pronto. Estou. Então já manda bronca aí e vambora. Vamos lá, pessoal. Então, o grande intuito de hoje, né? Só passando um pente ali sobre os dois primeiros módulos. Tudo que a gente está fazendo, e por isso é importante demais vocês olharem todos os módulos, refazerem as aulas, fazerem de novo. Nós estamos passando a primeira aula, foi um conceitual, os conceitos do que a gente chama de Citizen Developer, o conceito do que a gente chama de empoderamento. Na primeira aula, o Vitor mostrou ali o que é o intuito da Power Platform, certo? De integrar todas as coisas. Depois nós falamos um pouco sobre a teoria do Citizen Developer, hiperagilidade. O que são esses termos ali, né? Tem pessoa que pergunta, Gustavo, fiquei meio perdido nesses termos, nesse techniquez. O que é basicamente? São termos que vocês vão usar no mercado de trabalho, vocês vão ver cada vez mais esses termos dentro do mercado de trabalho. Se meu microfone cortar, vocês me avisam, tá? Por favor, que eu coloco o cabo nele aqui. Ele estava dando uma interferência no Bluetooth. E aí, qualquer coisa, eu coloco o cabo nele aqui. Então, são termos que cada vez mais estão aparecendo dentro do mercado de trabalho. Mas, só resumindo algumas coisas, o Citizen Developer, igual o Vitor já falou, são pessoas que elas conseguem desenvolver aplicações, desenvolver software, digamos assim, mesmo sem um conhecimento profundo de tecnologia. Então, elas estão voltadas mais para resolver problemas de negócio, não vão substituir os Pro Developers, né, não vão fazer nada disso, mas elas querem resolver os problemas do negócio. E os conceitos que nós falamos sobre agilidade, hiperagilidade, gestão tradicional, preditivo, são modelos de gestão de projeto. Então, a gente tem que se atentar que tudo na nossa vida hoje está virando projeto. Existe uma economia de projetos sendo criada. Então, as organizações, cada vez menos, elas estão parecendo um modelo tradicional, ali só de uma hierarquia, e elas estão se agrupando ao redor de projetos. Então, está sendo normal, eu vou pegar um projeto, e aí não faz mais do projeto só o pessoal da área, mas vem uma pessoa de TI para participar do projeto, vem uma pessoa de marketing para participar do projeto. Então, os projetos não estão mais restritos a aquela área faz projeto, só a área de TI faz projeto, só a área de engenharia faz projeto. Não, os projetos estão percorrendo toda a organização. E tem várias coisas nisso. Depois vocês podem pesquisar sobre isso. Tem um livro muito bom do Antônio Nieto, que fala sobre a nova economia de projetos. O Antônio Nieto é um conhecido, um amigo meu ali, que fala bastante sobre essa economia de projetos. E ele é um pesquisador e ele fez bastante conteúdo disso. Então, vou deixar o link aqui, a referência depois. Quem quiser se aprofundar nisso, na nova economia de projetos, é uma coisa que está muito em alta. E quando a gente fala de nova economia de projeto, o que mais vem à tona, o que mais nós vemos em comum é a tecnologia, é a transformação digital, que foi o que nós falamos ali, o Vitor falou sobre transformação digital também. Então, a transformação digital é usar os conceitos que nós temos mais recentes ou mais atualizados, né, para substituir parcialmente ou totalmente os nossos meios de trabalhar hoje. Então, todo mundo consegue transformar digitalmente o meio que trabalha. Como que nós fazemos isso? Usando a tecnologia para gerar mais valor. Beleza? E é isso, é um pouquinho, bem pouquinho, mas bem pouquinho, é só um aperitivo, é só um teaser do que foi as duas primeiras aulas ali conduzidas maestralmente pelo Vitor Dantas. Então, se vocês quiserem ver, quiserem se aprofundar nisso, assistam, reassistam, levantem dúvidas para isso. Tá bom? O Vitor, eu pensei que eu estava com o apresentador, mas eu não estou. Eu não consegui compartilhar a tela. Então hoje nós vamos começar a falar sobre como nós vamos resolver problemas no negócio. O que é importante nós sabermos, né? O ecossistema que nós estamos mexendo. E principalmente o ecossistema do Microsoft 365. Nós falamos também nas outras aulas que a Power Platform ela está construída dentro do Microsoft 365. Então, quando eu compro uma licença do Microsoft 365, eu vou lá e pago uma licença do Microsoft 365, eu vou conseguir utilizar vários componentes que tem na plataforma. Que eu já pago uma licença, eu estou meio que pagando por tudo isso que eu tenho ali dentro, tá bom? Então eu uso vários componentes ali
da plataforma. Pode falar, Vitor. Você já tá como apresentador, tá? Beleza. Vou compartilhar a tela, então. Todo mundo vendo aí? Então, quando eu compro o Microsoft 365, eu já uso várias coisas da plataforma. E por que a Microsoft está trazendo tudo isso, pessoal? Porque a Microsoft ela tem uma missão hoje. Tá? Aí a missão dela está hiper relacionada com o que nós vimos ali sobre Power Platform e Citizen Developer. Então, a missão da Microsoft, antes, eu gosto de falar isso, antes, quando o Bill Gates encabeçava a Microsoft ali, em tempos atrás, a Microsoft tinha uma missão que era colocar um computador na mão de cada pessoa no planeta. Então, essa era a missão da Microsoft. E nós conseguimos ali isso com êxito, certo? Então, hoje, eu ando com o relógio, o celular corporativo e o meu celular. Eu tenho basicamente 3 computadores ali trabalhando comigo o dia inteiro. Não tem só mais um computador em cada casa. Eu tenho um computador ali, 2 computadores, 2 dispositivos inteligentes ali na minha família. E a Microsoft viu como que agora, se não vai nascer um novo computador, o que é a nova revolução? O que eu vou fazer para cooperar para que as pessoas, para que o mundo evolua, né? E a Microsoft mudou a visão dela para capacitar todas as pessoas e organizações do planeta a conquistar mais. E isso é bem amplo, né? Porque o que é conquistar mais? O que é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta? É bem amplo. Mas como que ela vem trazendo isso? Principalmente pelo ecossistema dela do Microsoft 365. Então a Microsoft tem se preocupado em quê? O que falta no dia a dia de trabalho das pessoas? O que as pessoas usam? As pessoas usam um Excel, usam alguma planilha para poder imputar dados. Então vou trazer isso para a plataforma. As pessoas usam alguma coisa para fazer gráfico, vou trazer isso para a plataforma. As pessoas usam alguma coisa para gerenciar tarefa, vou trazer para a plataforma. Então ela foi olhando tudo isso e trazendo essas coisas e trabalhando com elas juntas para que se gere cada vez mais valor. Então é basicamente isso que nós vamos falar, tá? Quando a gente fala da introdução do Microsoft 365, nós vamos falar de o que agora nós vamos ver o que tem dentro da plataforma do 365, para que funciona cada uma dessas coisas, e na próxima aula, nós vamos ver na quinta-feira, nós vamos ver ali como usar essas coisas em conjunto. Dúvidas, como que eu integro, o que isso é importante para o Citizen Developer. Então é isso que nós vamos ver. Tá? Nós vamos dar uma passada geral então em todos os itens da Power Platform da Microsoft 365 e também falar um pouco depois de dica de como esse ecossistema funciona. Beleza? Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Moraes, né? Eu sou diretor de operações dessas duas empresas, na Oitec e na Modern PMO. Eu sou Flownaut e trabalho bastante, principalmente voltado na área de automação. Cresci nessa área, nasci nessa área. Hoje, em operações, eu uso demais tecnologia, né? A gente conduz muita. Hoje eu não estou mais colocando tanto a mão no código, tanto a mão na tecnologia, mas conduzo muitas pessoas e a gente usa a tecnologia como base disso, de condução de pessoas. Então, sou certificado Microsoft, também sou especialista nessa parte de low code Citizen Developer. Estou traduzindo ali, junto com o PMI, estou traduzindo o curso do PMI de Citizen Developers. É um framework, tudo que a gente já falou na aula passada. E se tudo der certo, nós teremos esse curso em português, para disponibilizar para todo mundo aí o curso e uma certificação de Citizen Developer com framework. Então, como fazer, como gerenciar, o que eu faço, quais os passos para fazer um projeto ali low code. Bem? Tem alguns livros escritos também, depois vou deixar uma referência de livro. Eu tenho um livro escrito junto com o Douglas Romão, que é sobre as ferramentas do Microsoft 365. São bastante coisas que eu vou falar aqui, vou dar insights, elas têm isso extrapoladas dentro do livro, então você pode ver esse livro. E a gente está escrevendo um livro sobre low code também. Então eu estou escrevendo esse livro sobre low code e vai ser bem legal isso. Vamos lá então passar para a nossa agenda. Falando então o objetivo da plataforma, o que a plataforma 365 traz para a gente. Aí nós vamos falar depois de produtos disponíveis, depois nós vamos falar sobre o propósito de cada um desses produtos e aí a visão geral da integração, tá bom? Então, se nós não conseguirmos, acredito que nós acabamos todos esses slides que eu passei aqui hoje, e aí na quinta-feira eu vou mostrar para vocês a plataforma em ação, mas se nós não acabarmos hoje, a gente acaba hoje mais metade do período da quinta-feira, e aí uso o restante do período para a gente mostrar as integrações de tudo isso. Bom, alguns objetivos que nós temos com essa aula, tá? A gente quer que vocês todos aqui que estão no caminho de Zero to Hero, a partir dessas aulas, a partir desse módulo 2, que sou eu e o Douglas Romão, você consiga entender o propósito da plataforma 365. Então, por que o 365? Por que ela é a melhor plataforma? Por que eu deveria usar? Por que eu não deveria usar?
por que eu não uso um servidor on-premise na minha máquina, por que eu não compro mais licença de caixinha do Office. Entender o objetivo, o cenário de utilização de cada um dos produtos que tem disponível dentro da plataforma. Então, que eu falei, tem vários produtos, nós vamos abordar cada um, e entender como funciona a integração entre esses produtos. Então, o que um complementa o outro. E eu estou falando isso aqui hoje, mas a Microsoft sempre está atualizando. Então, a Microsoft, não sei quantos acompanharam, lançou recentemente chama Microsoft Design. É para ser um concorrente ali do Canva. Então, aquele Canva que é bem famoso ali de fazer arte, a Microsoft lançou um dela, que vai ficar dentro da plataforma do 365 também. Então, a Microsoft vai fazendo isso periodicamente. Microsoft 365. Então, ele é uma solução completa, que nós falamos, e segura para empoderamento dos colaboradores e todas as áreas da organização. Aí nós vamos passar cada um desses 4 pontos. Então, ela está baseada em 4 pilares. O pilar 1, desbloqueio de criatividade. O ponto 2, pilar 2, feito para trabalho em equipe. Pilar 3, integrado para simplicidade. E pilar 4, segurança inteligente. Então, esses são os 4 pilares que nós temos quando nós contratamos o Microsoft 365. Bom, Gustavo, mas eu tenho o meu servidor local. Tá bom, você vai ver que em cada um desses pilares, no seu servidor local, você tem muita dificuldade de integrar. Se você tem o seu Excel salvo no seu pendrive, você talvez não vai ter todos os recursos que a gente tem de criatividade, que nós vamos falar. A gente não vai ter trabalho em equipe no meu Excel, no meu pendrive. Eu não vou ter isso integrado com outras coisas da plataforma. E eu não vou ter segurança dentro desse meu pendrive também. Esse é só um exemplo. A gente vai abordar cada uma dessas coisas da plataforma. Bom? Primeira coisa que nós temos de desbloqueio de criatividade. Então, toda a plataforma do Microsoft 365, ela, além de nós conseguirmos trabalhar de qualquer dispositivo, ela é totalmente integrada e habilitada para deficiência. Eu tenho deficiência auditiva, eu tenho deficiência visual, eu tenho um nível de daltonismo, uma deficiência visual de cores. Você vai conseguir trabalhar com toda a plataforma nisso. Então, ela é bem acessível como plataforma, como ecossistema para a gente poder trabalhar. Então, hoje, no meu 365, eu consigo trabalhar do meu celular, eu consigo trabalhar do computador, desktop, eu consigo trabalhar online, eu consigo trabalhar de outros computadores, nós vamos ver isso mais à frente, mas a plataforma basta eu ter acesso à internet. Isso aqui não é aqueles cursos de imersão. Então, se eu tiver acesso à internet, eu consigo entrar ali e trabalhar na minha plataforma naturalmente. Visualiza informações de diversas formas, diferentes formas. Então, eu consigo ter acesso a essas informações. Pode ser pelo aplicativo do OneDrive aqui, pode ser pelo site, pode ser pelo link compartilhado. Vocês viram no começo da aula que o Vitor compartilhou um link comigo e eu carreguei esse slide lá dentro desse link. Esse link está dentro do 365 do Vitor, tá? Do Vitor. E eu não tenho licença para acessar a coisa do Vitor, mas a plataforma ela permite que ele compartilhe isso comigo e eu carregue arquivos lá dentro, que eu visualize os arquivos que estão lá dentro, mesmo que eu não tenha uma licença. Eu não preciso de um Word ou de um PowerPoint para ver um arquivo que está dentro da plataforma do Vitor, se ele compartilhou comigo. Bom, tem criação de conteúdos e aplicações. Então, desde criação de conteúdo mais básico, um PowerPoint, um Excel, um Word, um formulário, eu consigo criar até coisas mais robustas. Então, um gráfico, igual o Vitor demonstrou, uma automação, um aplicativo, eu consigo criar ali um formulário rico e dinâmico, tudo isso eu consigo fazer. E toda vez que eu estou falando de 365, eu já vou ter automaticamente colaboração da minha equipe interna. Então, o que é uma coisa importante para a gente entender? Quando eu vou e a minha organização, ou eu compro um usuário lá dentro do Microsoft 365, a gente compra um tenant, que nós chamamos. O que é um tenant? É como se fosse um apartamento que nós alugamos dentro do prédio da Microsoft, e é lá dentro desse apartamento que tem todas as nossas ferramentas para a gente poder trabalhar. Então esse apartamento é seu, a Microsoft cuida da segurança dele, então ela coloca a cerca elétrica no prédio, coloca proteção contra incêndio, proteção contra terremoto, mas você tem o seu apartamento ali dentro. E melhor do que os condomínios de apartamento, no seu ambiente você pode fazer basicamente o que você quiser. Posso encher de bexiga o meu ambiente? Posso encharcar tudo? Posso destruir, tacar fogo? Pode, porque esse ambiente é seu, fica ali dentro, como se fosse um apartamentinho seu, que tem um caminho único. Quando a gente fala de caminho, cada organização vai ter o nome da organização, geralmente, .sharepoint.com.br, porque principalmente o ecossistema da Microsoft, ele nasceu
com o SharePoint, tá? Online ele nasceu com o SharePoint mais o Office 365. Então, essas duas coisas foram integradas. Bom, então tudo que eu jogo dentro do meu apartamento, todo mundo pode colaborar. Dentro do meu tenant, todo mundo pode colaborar. Bom, e isso vai remeter ao nosso trabalho em equipe. Trabalho em equipe de diversas maneiras também, igual nós falamos, de diferentes formas. Eu posso falar com vocês aqui pelo chat, eu posso colocar comentários dentro do documento, eu posso usar via e-mail, porque a plataforma possui uma plataforma de e-mail, eu posso falar via voz e eu posto vídeo. Essa reunião do Teams é uma das ferramentas dentro do Microsoft que permite que nós tenhamos chat, voz e vídeo. Então, vocês estão fazendo tudo isso mesmo sem ter uma licença. Você não precisou de uma licença para poder entrar, não precisou pagar nada para poder entrar dentro dessa reunião. Você não precisa ter uma licença do 365. Bom? Conecte todos através de comunidades e times. Então, a plataforma tem uma parte de comunidades, comunidades corporativas, nós vamos falar disso. Times também de trabalho, para a gente poder trabalhar. Compartilhe e colabore em documentos em tempo real. Isso é muito legal da plataforma, nós vamos ver também. Todo documento que eu jogo online, eu consigo trabalhar no que nós chamamos de coautoria. Então, eu e todo mundo aqui pode entrar no mesmo documento e editar simultaneamente, e isso vai funcionar. Bom, vai editar simultaneamente, salva sozinho, tem histórico de versão, tudo isso que a gente faz. Tudo isso visando o quê? Uma comunicação rápida. Então, isso que a Microsoft quer. Ela quer que o trabalho em equipe seja eficiente, a pessoa estando remota ou presencialmente. É o modelo de trabalho que a Microsoft acredita hoje. Bom, integrado para a simplicidade. Primeira coisa que a Microsoft ganhou muito, né? A maioria das pessoas usam Windows. Então a gente já conhece mais ou menos como funciona o Windows, como funcionam os menus de exposição e tudo mais. A Microsoft usou tudo isso para criar o ambiente de nuvem dela. Então as pessoas são mais familiarizadas com o ambiente de nuvem, porque a Microsoft já fez tudo isso. Tudo que está dentro do 365, por ser online, e quando eu compro ali, eu sempre estou atualizado. Então, se eu pago a licença do Microsoft 365, eu vou ter na minha máquina sempre todo o Office atualizado, o PowerPoint atualizado, o Outlook atualizado, na melhor versão, com os melhores recursos de funcionais e com a melhor segurança. Meu Outlook atualizou agora, ele ficou completamente diferente. Eu pessoalmente gostei? Não, mas ele está muito mais seguro e muito mais rápido. O meu Microsoft Teams atualizou e está 10 vezes mais rápido do que ele era anteriormente. Isso resolve um problema que nós tínhamos no passado, né, de comprar uma licença do Office 2010. Eu pagava lá a caixinha, sabe? Pagava R$ 300 na licença no Walmart do Office 2010 e eu ficava com o Office 2010 na minha máquina. E atualizando, 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 eu tinha só o Office 2010, nunca mais atualizava, porque foi aquela licença que eu comprei. Eu estou pagando o serviço online, sempre isso está atualizado. Outra coisa que é muito vantajoso ali do Microsoft 365. Antigamente, quando a gente ia instalar uma intranet corporativa, quando ia fazer alguma coisa, tinha que contratar uma empresa para poder fazer, montar, especificar, criar servidores e etc. Dentro do Microsoft 365, nós falamos que é Self-Service Deployment. Qualquer um de vocês hoje, se quiser criar um ambiente do 365, vocês conseguem lá, Next, Next, Finish. Coloca o nome, coloca o seu cartão, escolhe qual plano você quer, ou faz um trial, Next, Next, Finish. Nós vamos ver, inclusive, isso em uma das aulas ali de como a gente cria um ambiente de demonstração. Um ambiente de demonstração de developer é um ambiente que você vai criar dentro do 365. Vocês mesmos podem criar. Não tem muito problema com isso. Ele é um ecossistema de nuvem, igual nós falamos, então o acesso a esse ecossistema, todas as funcionalidades que nós vamos falar, elas estão geralmente em nuvem. Gustavo, mas eu salvei os meus arquivos do OneDrive na nuvem, eu consigo abrir eles no desktop? Sim, consegue. Eu consigo abrir o Word, o PowerPoint, se eu não estiver conectado? Consegue, você instala eles na sua máquina. Mas o ecossistema em si, ele é um ecossistema baseado em nuvem, tá bom? Telemetria, quando a gente fala de telemetria, tá? Aqui a gente está falando de logs de auditoria. Eu tenho tudo o que acontece dentro do 365 tem um rastreio. Essa reunião que nós estamos fazendo, ela está dentro de um tenant do Vitor. O Vitor consegue recuperar lá, se ele precisar, cada mensagem que está aqui dentro, o horário que cada um entrou nessa reunião, o horário que alguém abriu câmera e desligou câmera, as pessoas que saíram e entraram, uma média, consegue usar a inteligência para ver o sentimento das pessoas que estão aqui na reunião. Toda essa telemetria, esse log, o Microsoft 365 faz sozinho. Bom, e por que isso é seguro, pessoal? Por que a gente está falando de chat de Teams? Não tem muito problema. Mas e se sem querer eu deleto um arquivo mega importante da organização? E se alguém invade a organização e começa a mandar e-mails de vírus da organização? Como eu rastreio de onde veio esse e-mail? Quem mandou? Qual o computador? Então eu tenho dentro do 365 uma telemetria muito grande.
E aqui a gente está reduzindo o tempo operacional, o tempo de resposta operacional, né, porque a gente tem soluções consolidadas. A maioria das coisas que tem dentro do Microsoft 365 são soluções que já foram validadas, tá bom? São soluções top de mercado. Então, Power Platform, todos eles são líderes de mercado em tudo. Azure, líder de mercado. Excel, Word, PowerPoint, tudo o que nós estamos falando, a Microsoft coloca muito empenho. Essas plataformas são robustas, são consolidadas e são líderes de mercado, tá bom? Quando a Microsoft cria uma plataforma paralela, ela dá o intuito de que é paralela e a gente vai aproveitando porque o ecossistema ganha muito. Esse Microsoft Design, por exemplo, hoje ele é alguma coisa? Não, a Microsoft acabou de criar, mas provavelmente vai haver um investimento pesado e integrado com o ecossistema para que ele seja um líder de mercado também. Bom? Último pilar que nós falamos, então, segurança inteligente. A Microsoft investe, tá? Se eu não me engano, agora o número certinho, mas é 8,5 bilhões de dólares anuais em segurança. 8,5 bilhões de dólares anualmente em segurança. Ah, mas o meu servidor na minha empresa é mais seguro. Você investe quanto em segurança nesse servidor? Quantos firewalls tem? A redundância que isso tem. Se pegar fogo nele, aonde mais você recupera? Se alguém entrar lá e roubar aquela, destruir, dar uma machadada no seu servidor, você recupera isso? A Microsoft recupera. Então pode cair, pegar fogo no servidor dele daqui do sul, do Brasil. Pode pegar fogo, alagar, dar um tsunami, terremoto, eles se recuperam. Pode invadir, eles se recuperam. Tá? As pessoas recuperam ali coisas dentro do Microsoft 365. Ela investe muito em segurança. Gustavo, quer dizer que o sistema é inviolável? Não, porque muitas vezes acontecem problemas, abrem brechas, né? Os próprios usuários abrem brechas para esse tipo de coisa. Mas eu tenho como habilitar dentro da plataforma itens avançados de segurança. De e-mail, de documento. Eu posso, por exemplo, colocar dentro de um documento, se esse documento contiver um número de CPF, esse documento automaticamente é considerado como confidencial e a pessoa não pode enviar ele para pessoa externa. Olha o nível de segurança que eu consigo falar. Ele consegue ler que eu coloquei um número de documento dentro do Word, por exemplo, ele automaticamente seta esse documento como confidencial e não deixa que esse documento seja enviado para pessoa externa. Então, isso é um exemplo que eu estava falando ali, que eu já dei agora, da segurança da plataforma. Eu tenho um Word que está salvo dentro da plataforma, ele identifica que isso é confidencial por causa de uma política do meu tenant, e ele integra com o Outlook, com o OneDrive, para não deixar isso vazar. Olha o tipo de segurança que eu tenho. E quando eu vou imprimir, por exemplo, ele pode trocar os caracteres especiais por quadradinhos, pelo característico. Tudo isso eu consigo configurar aqui dentro. Eu consigo configurar que todos os arquivos sejam mantidos por 7 anos, por 10 anos, log de auditoria, tudo isso eu consigo configurar dentro do ecossistema. Controle avançado de ameaças. Então, dentro do Microsoft 365, no meu plano, eu consigo controlar também esse nível de ameaça, que ele faça automaticamente o rastreio de e-mails, de links perigosos, de password, de defesa do usuário, de ver o que o usuário está acessando, se vê que isso, inclusive, ali, ameaças não só de ataques cibernéticos, mas ameaças, por exemplo, sexuais. Pode ser que alguém apareça pelado aqui na câmera. Eu consigo configurar dentro do meu ecossistema um filtro de que se aparecer alguma coisa de nudez aqui dentro, ele desliga a câmera da pessoa sozinho. Tá? Eu consigo configurar isso dentro da plataforma. Ah, você vai conseguir no seu reunião pessoal fazer isso? No seu servidor local fazer isso? Provavelmente não. É um nível muito avançado. Tá? Arquivamento de dados que eu falei, descoberta de conteúdo, tudo isso nós temos. Vitor, pode falar. Eu ia falar que essa parte aí da segurança a gente não precisa testar durante o curso, não, tá bom? Exato, pessoal. Eu não sei se o Vitor já habilitou essa parte, então, por favor, não façam isso aí durante o curso para a gente ver se está funcionando, tá? E ele está integrado a tanto as leis de LGPD, faltou um D aqui, quanto a GDPR, que é a da Europa. Então eu consigo ir lá no meu ambiente e falar assim, ó, aplicar políticas de LGPD. Você se ferrou, mas você pode. Você se ferrou, porque ele vai limitar sua caixa, a caixa de e-mail não pode ter mais que 200 MB de e-mail. Você se ferrou se você habilitar tudo, mas ele tá lá, você consegue fazer. E a GPDR mais ainda. Você se ferrou 2 vezes, mas você consegue também habilitar. Então, quando a gente fala de trazer a nossa empresa para a LGPD, então é uma das coisas que lá na OITEC a gente fornece esse tipo de coisa e a gente está implementando internamente também porque isso é contínuo. A LGPD é um treinamento contínuo. Acho que não sei da empresa de quem aqui já tem, mas tem que dar treinamento a cada
6 meses, revalidar, no onboard tem que passar, tem que expor as coisas que estão sendo feitas dessa Lei Geral de Proteção de Dados, e isso é contínuo para poder aplicar. E aí as pessoas começam a aplicar de pouquinho em pouquinho, porque muda muito a cultura. Nós não temos por cabeça a visão de proteção de dados. Então a LGPD é muito rígida em alguns cenários, e aí implementar tudo precisa de ter cabeça e ensinar para mudar a cultura. Bom, então vamos lá, é basicamente esses 4 pilares. Acessar a plataforma do Microsoft 365, tá? Ela é sempre, se você tiver ali você tendo acesso, vai ser o quê? Microsoft365.com no navegador, vai logar com a sua conta da empresa, então gustavo.moraes@modernpmo.com.br, rafael.souza@3mdobrasil.com.br, vitor.dantas@zerotohero.com.br. Então, a gente já consegue trazer nosso e-mail corporativo lá para dentro também da plataforma, tá bom? E vocês vão logar dessa maneira. Quem já tem a plataforma consegue logar e acessar ali, e a gente chega na página inicial do Microsoft 365. Então nós temos ali isso aqui de componentes dentro da plataforma. Quando eu pago uma licença ali do Microsoft 365, eu vou ter só isso aqui de coisa na plataforma. A gente vai ver cada um deles, tá? Booking, Calendar, Compliance, Delve, Excel, Forms, Kaizala, List, OneDrive, OneNote, tudo isso aqui já vem dentro da plataforma. Cada ferramenta tem sua... eu categorizei ela aqui no curso em grupos, tá? Então, grupos de ferramenta, e cada ferramenta tem o seu grupo e tem o seu propósito aqui dentro. Então, vamos começar lá para a gente poder falar disso. Na primeira parte, nós temos 3 itens dentro do Microsoft 365 que eles estão voltados à produtividade pessoal. Então, minha produtividade. Então, eu tenho ferramentas ali dentro que vão medir a minha produtividade e vão ajudar no meu dia a dia. A primeira delas é o Microsoft Delve, tá? Então, o Microsoft Delve, ele é como se fosse, ele é o meu perfil dentro da organização. Então, é onde eu coloco meus interesses sobre mim, quem eu sou, blá blá blá, minha build, data de aniversário. Ele já está integrado com o ecossistema e a Microsoft está transformando cada vez mais ele, tá, no Viva. Então vocês vão ver, eu estou falando isso para vocês. Hoje existe o Delve, mas a Microsoft está transformando ele cada vez mais no Viva. Vamos falar do Viva também. Mas aqui o Delve é o meu perfil dentro da organização. O que ele faz de legal, tá? Que é de produtividade pessoal. O Delve ele começa a entender ali o meu uso da plataforma, o que eu uso, o que eu acesso, o que eu digito, o que eu faço e quem eu sou, para começar a me indicar conteúdos relevantes. Gustavo, por que você acessou determinado arquivo, um plano de projeto X, tem esse outro plano de projeto aqui também que pode ser interessante para você. Gustavo, porque você acessou uma notícia X dentro da intranet, tem essa outra notícia que pode ser indicada para você. E eu consigo, dentro do Delve, ter uma configuração lá para separar em pessoas, em conteúdos, em áreas. Então eu consigo utilizar o Microsoft Delve ali para me organizar, para salvar conteúdo para eu ver e ter isso dentro da organização. Bom? Aqui é uma visão do Microsoft Delve. Ó. Eu consigo ver também documentos populares. Então, o que todo mundo que eu tenho, que eu sigo, está mexendo. Aqui eu consigo ver as pessoas. Aqui eu consigo criar, né, os documentos ou as páginas agrupadas dentro do Delve. E aqui eu vejo as pessoas em si. Eu posso clicar nela e ver o que elas fazem. Então, o Microsoft Delve é isso. Eu estou organizando o meu perfil e os meus interesses dentro da organização. Tá bom? Aqui um videozinho para vocês verem. Entrei no Delve aqui. Entrei no Delve, vocês estão vendo aqui já que ali tem a visão de documentos populares. Eu posso clicar no meu nome. Aqui tem quem eu sou. Ó, nesse caso aqui eu sou o Douglas Romão. Entrei nesse perfil aqui. Aqui tem as pessoas aqui embaixo da organização. E tem os documentos que eu modifiquei. Bom, então, de maneira fácil, eu consigo ver o que eu fiz dentro da organização. Olha, eu mudei nesse modelo de layout PBix. Quando que eu mexi nisso? Dia tal. Como que é o meu perfil? O que eu vou trocar? Sobre mim? Quais os interesses que eu tenho em comum? Quais os projetos que eu trabalhei? Quais as minhas skills e as minhas habilidades? Então eu consigo cadastrar tudo isso dentro do Microsoft Delve. Bom, então meu perfil dentro da organização, minha página dentro da organização, eu consigo cadastrar isso. A Microsoft está interligando, como eu falei, cada vez mais ela está interligando isso tanto com o Viva, e o Viva já está interligado com o LinkedIn também. Então daqui a pouco, com certeza, nós vamos ter alguma integração nesse sentido, tá bom? Microsoft Viva.
Essa plataforma, assim, dá para falar 50 horas dela aqui e vai faltar tempo, tá? Então, o Microsoft Viva é a ferramenta que a Microsoft fez sobre insights sobre o seu trabalho. Desde a pandemia, e aí deve ser uma realidade da maioria das pessoas, a gente tem muita gente burnoutada, tem muita gente depressiva, tem muita gente que não consegue se desconectar. Então, a Microsoft juntou o que tinha dentro do My Analytics, que era uma ferramenta dela, mas ela trouxe mais insights para o trabalho. Então, lá dentro do Microsoft Viva, eu vou ter como separar tempos de foco, eu vou conseguir ver os tempos que eu participo de reunião, consigo ver a minha atividade, se eu estou desligando do trabalho ou não, consigo categorizar ali períodos para o meu almoço, consigo fazer, criar ali, ver que tipo de reunião eu estou fazendo, se eu estou mandando e-mail fora do horário, tem até a parte de respiração, de mandar elogios às pessoas. Então aqui são insights sobre trabalho e hábitos, tá? Ele já tá atuando com inteligência, então ele já tinha uma inteligência acoplada nele. A Microsoft está colocando dentro do Viva também a inteligência lá do GPT, né? Que tem um chat GPT dentro do Viva também. Então o Viva cada vez mais vai descobrir coisas sobre você. Ele vai ver seu perfil, por exemplo. O que acontece hoje? Hoje, o Viva vai falar para mim que eu estou fazendo uma reunião compartilhando conteúdo fora do horário de trabalho. Por que ele vai falar isso para mim? Porque aqui no Zero to Hero eu estou logado com a minha conta corporativa do Microsoft. Então ele vai conseguir ver que o Gustavo, ele fez uma reunião longa, onde ele ficou falando pra caramba, 1 hora ele falando, fora do horário de trabalho. E ele vai categorizar isso como um mau hábito naturalmente. Eu vou lá e posso corrigir e falar, ó, isso aqui foi uma coisa que eu fiz diferente, mas ele vai pegando os seus hábitos, tá bom? Então aqui mostrando um videozinho, ó, vou mostrar. Esse aqui é um videozinho de como ele tem no My Analytics. Vou mostrar um vídeo para vocês, ele tá com legenda, tá? Espera aí. Deixa eu conseguir mostrar o vídeo para vocês. O PowerPoint, às vezes, ele não funciona da maneira que a gente quer, né? Espera aí, já sei como eu vou fazer. Já sei, se não vai de um jeito, a gente vai de outro. Espera aí. Vou ensinar um truque, o truque dos mestres aqui, hein? Não tem nada a ver com o Microsoft 365, mas é muito bom, salva vidas. Dentro do Windows, existe um atalho, tá? Que chama Windows V. Então, quem não conhece, pode apertar o Windows V. O que é o Windows V? É uma área de transferência, tá? Que eu consigo criar várias coisas. Ó. Eu consigo copiar N coisas aqui dentro. E ele vai salvando isso para eu poder colar de outros lugares. Então eu tinha aquele vídeo ó, que eu coloquei ali, e no meu Windows V ele está salvo ainda. Então eu não estava mais no meu Ctrl C. Mas eu consigo aqui, ó, clicar com Windows V e escolho esse vídeo que eu vou colocar para vocês. Deixa eu compartilhar só com o som. Então, Windows V. Quem não ativou o Windows V, ativa para ver. É muito bom. Então, colocando aqui deixa eu colocar a legenda em português para vocês. Vou colocar a legenda em português, que aqui, esse Viva, tá? Esse videozinho vai falar muito melhor do que eu. Várias coisas ali a respeito disso. Então, hábitos. O Gustavo, tá sem som, não sei se é a ideia. Não, era para estar com som para todo mundo. Não tá com som? Vocês não estão ouvindo? Espera aí. Não, tá sem som. Aí o negócio tá... Compartilhar com Você áudio. tem que compartilhar a tela de novo e aí tem uma configuraçãozinha para compartilhar com áudio. Line to the Não, mas era para... CEO Oi? with the tools Agora and sim. information they Tá, need. só dando. Agora, hein? When people are empowered, they think better, they are more creative, and achieve more together. In a hybrid work world, it's more important than ever that your people have the support and tools to thrive. Microsoft Viva is the employee experience platform that helps everyone be their best from anywhere. Viva connects each person from the front line to the CEO with the tools and information they need when and where they need them. It binds each employee to your company mission and its culture with a focus on goal setting and alignment,
so everyone sees how their work impacts the bigger picture. Viva is built into apps like Microsoft Teams and Outlook, so it's integrated in the flow of your work. That includes learning, from completing online courses to organizational knowledge, all at your fingertips. Viva provides actionable insights that help everyone establish better work practices and improve well-being. Employees can build and join communities with others across the company. With Viva, leaders listen, using continuous feedback to improve engagement and culture, and can amplify workplace communications to energize employees. Viva brings together what each person needs to be successful, all in one place, empowering people and teams to be their best. Microsoft Viva, where people thrive. Então aqui é onde a música desaparece, vocês viram? O Microsoft Viva, qual o potencial dele, tá? É muito grande. Já tem pesquisas ali que estão sendo feitas em cima do Microsoft Viva, dos resultados que ele está trazendo para as organizações. Por quê? Porque ele cria bons hábitos, tá? Então o Viva, ele vai puxar você para ter bons hábitos. Ele vai falar de reunião, igual eu falei para vocês. Ali dentro dele eu tenho como colocar objetivos da organização, os OKRs, né, famosos. Eu vou ter aprendizado ali dentro, eu vou ter comunidades ali dentro. Então a Microsoft está fazendo, juntando muitas das aplicações que nós vamos ver. Então o Viva está sendo esse insight. O Viva, a Microsoft quer que seja, igual ela falou ali, a plataforma de experiência do funcionário. Vocês viram um videozinho que tinha um solzinho ali? Aquilo lá dentro do Viva é uma parte para você se desconectar do seu trabalho. Então ele tem um videozinho, tem várias coisas ali dentro do Microsoft Viva, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem rapidamente, que isso aqui vale muito, muito a pena vocês usarem dentro da organização. Vocês não estão utilizando, vocês já conseguem utilizar parte disso. Então eu tenho aqui, na home do Viva, eu posso mandar elogios para colegas meus, tá bom? Eu tenho aqui a parte de foco, ó. Quer colocar um vídeo de foco para respirar. Aqui eu tenho sobre quiet times, que é período que eu estou fora do trabalho ali. Eu consigo configurar, por exemplo, para que meu computador e meu celular não mandem notificação fora do horário de trabalho, para que quando eu envio o e-mail, ele só envie no outro dia, quando eu começar o trabalho, eu consigo configurar tudo isso dentro do Viva. Bom, então ele vai puxar você para bastante de mudar os seus hábitos. Ó. Então aqui, ó, foco, ó o meu plano de foco. Então esse aqui é o real, tá? Esse aqui é o meu. Aqui sábado e domingo eu não tenho plano de foco, mas eu já tenho 10 horas de foco reservada na próxima semana nesses dias. O que é hora de foco? Ele cria dentro do seu calendário esse período de foco, como se fosse uma atividade sua. Naquele momento, o seu Teams fica automaticamente como não incomodar. Então, as pessoas não conseguem ligar para você, não conseguem fazer nada, ajuda para caramba no foco. Eu separo isso no período da manhã. Eu tenho uma regrinha que eu estou tentando fazer, que é fazer a coisa mais importante do meu dia antes das 10 da manhã. Talvez eu não acabe antes das 10 da manhã, mas fazer isso antes das 10 da manhã. Então, eu já jogo meu horário de foco no começo do dia, tento e faço aquilo que eu preciso fazer. Bom, e aí coloco as atividades paralelas com isso. Então, Microsoft Viva, isso para mudar os seus hábitos, tá bom? Continuando aqui, nós temos o People. O People é uma ferramenta que tem dentro do Microsoft 365, mas ele é pouco utilizado. Ele é para encontrar pessoas. Tá? É People, o nome de People, de pessoas mesmo. Ele é para encontrar as pessoas. Então, dentro do People, eu consigo, por exemplo, achar o contato do CEO da empresa. Eu consigo achar o contato de alguém de vendas da empresa. Eu consigo achar o contato do estagiário que acabou de entrar, mesmo que eu não tenha falado nunca com ele. Então, o People, eu consigo usar ele para fazer isso. Ele já vem integrado, tá? Eu posso integrar com o Outlook, posso colocar aniversário. Sabe aquela agenda do Facebook legal de aniversários? Não sei quem tem ainda que ativa até hoje. O meu Facebook até hoje manda para mim os aniversários dos meus amigos do Facebook. No People você consegue fazer isso. Então, se você quiser lembrar daquele seu chefe, de alguém ali da empresa especial, do RH, você pode ir no People lá, adicionar o aniversário dele no seu calendário, integrar toda essa parte do seu calendário que você vai conseguir. Bom, então aqui a gente está falando de produtividade pessoal. Essas 3 ferramentas, e até o Andrei falou aqui, né? O Viva Fantástico, difícil é toda empresa usar. Então, de fato, é isso. Mas o que eu queria incentivar vocês é de mostrar no ambiente de vocês o exemplo disso. Então, muda o seu plano de foco, muda a sua rotina e trabalha persistente e constante nisso, que você vai conseguir, pelo exemplo, talvez mudar essas pessoas da organização. O pessoal da organização sabe que se eles tentarem me chamar hoje, antes das 10 da manhã, eu não vou responder.
Eles sabem disso. Às vezes chamam no urgente, chamam em alguma coisa, porque eles sabem que eu não vou responder. Por quê? Porque antes das 10 da manhã é o horário que eu estou em foco e estou resolvendo alguma coisa. E o que eu estou resolvendo? Tem dia que é treta em reunião, é reunião com um cliente importante, é visitar alguma pessoa, é resolver algum problema de contrato, é fazer qualquer coisa, é resolver. Amanhã tem evento para poder fazer. Então, essas coisas eu tento jogar sempre antes das 10 da manhã. E aí, por cultura, o pessoal vai vendo pro dia e opa, o Gustavo tá conseguindo. Como que o Gustavo faz tanta coisa? Como que o Gustavo consegue fazer? Aí é onde, Andrei, a gente fala pro pessoal, fala, Viva, vamos usar o Viva e começa a mudar os hábitos, tá? Pessoal, eu vi uma pesquisa em um livro que fala que cerca de 70%, tá, dos trabalhos, dos problemas que nós estamos tendo de burnout, etc, etc, poderiam ser minimizados ou até resolvidos se nós estivéssemos com uma rotina boa de sono e uma rotina boa de trabalho. Olha que negócio, que pesquisa interessante. Se eu tivesse com uma rotina de sono boa e uma rotina de trabalho boa, eu consigo minimizar ali 70% dos meus problemas que eu tenho. Gastrite, estresse, um monte de coisa que a gente tem, né? A falta de apetite, tudo isso. Aí a gente entra em ferramentas de produtividade corporativa. Então nós temos essas 4 ferramentas que elas são voltadas para produtividade corporativa. Bom, nós temos o Forms, o OneNote, o Outlook e aqui o Calendar. Forms. O que é o Microsoft Forms? Microsoft Forms são formulários para coleta de informação. Isso aqui é muito, muito utilizado dentro da Power Platform. Então eu consigo criar formulários e mandar tanto para pessoas da organização quanto pessoas externas para elas preencherem esses formulários. Vou fazer uma pesquisa organizacional, vou fazer uma pesquisa sobre um tema, vou fazer quem vai participar de um evento. Eu consigo mandar essas pesquisas, fazer esses formulários. É bem fácil de fazer também, é bem no-code os formulários, e eu consigo ter boas personalizações. Então eu posso usar para quiz, posso criar ali dentro um quiz e mostra a resposta certa ou errada, criar questionários, essas pesquisas de satisfações, igual eu falei. A vantagem do Microsoft Forms é que ele compartilha também com pessoas externas da organização, e dentro dele eu já tenho vários insights. Então, quando eu preencho o NPS dentro dele, ele já traz alguns gráficos que mostram para mim como está meu NPS. Quando eu preencho dentro dele, por exemplo, palavras, ele já está com uma nuvem de palavras para eu ver o que mais foi falado. Então, ele traz insights para esse tipo de formulário. Os dois modelos eu consigo fazer, então, tanto de acesso anônimo ou autenticado. Então, eu posso fazer, quando eu estou com autenticado, significa que o usuário está logado dentro do tenant. Então, no usuário logado dentro do tenant, o que eu consigo trazer? Quem é a pessoa, o nome dele, quando ele preencheu, quanto tempo ele demorou para preencher. Do usuário externo, eu tenho que colocar uma pergunta para saber o nome dele, né? Que é anônimo, eu não sei mesmo o nome dele. Funciona de qualquer dispositivo, posso preencher pelo celular, posso preencher pelo navegador, posso preencher de todas as coisas, e tem integração com todas as plataformas, principalmente o Power Automate, que as pessoas coletam a resposta. Quando uma nova resposta do Forms chega, mando para um Power BI, gero um certificado, mando e-mail para alguém, faço pesquisas. Então, eu já vi, inclusive, pesquisas de avaliação de desempenho rodando dentro do Microsoft Forms, que era um formulário de avaliação de desempenho, a pessoa preenchia a autoavaliação dela, depois ela passava, escolhia quem era o gestor dela, ela preenchia a avaliação do gestor, isso rodando dentro do Microsoft Forms. Tá bom? Essa aqui, ó, é a carinha do Microsoft Forms, tá vendo? Eu consigo criar algumas pesquisas. Olha aqui, por exemplo, a pesquisa. Eu consigo customizar, ó, sobre o adoption. O que você gostou? Umas carinhas, os emojis aqui dentro. Pesquisas, que papel que a pessoa fez no projeto. E aqui mostrando para vocês a gente entrando no Microsoft Forms. Então, também acessando, é bem simples. Entrei no Forms, novo formulário ou novo quiz, eu posso criar qualquer um dos dois. Entrei no novo formulário, coloco o título nele, do como que ele vai funcionar, e vou colocando as perguntas embaixo. Super simples, tá bom? Bem simples o que a gente tem aqui no Microsoft Forms para a gente poder fazer. Trabalhar. E tem muita customização que a gente consegue fazer. O Márcio mandou uma ali, né? Organizar as respostas para te ajudar no relatório mais detalhado. Então, tudo isso, ó, eu crio uma pergunta, ó, simplesão da vida, e isso aqui eu compartilho com todo mundo na organização. OneNote. OneNote é um dos meus preferidos. Eu acho que eu tenho uma paixão pelo Note desde que eu estava na 8ª série. Não sei quanto tempo faz, mas faz muito tempo já. Deve fazer uns 12 anos, 13 anos disso aí. Que eu estava na 8ª série. Quando eu falei para o meu professor, minha letra é muito feia, eu falei para ele, professor, eu posso escrever as coisas da aula, depois passar, fazer a tarefa no digital? Ele falou, pode. E aí todo dia eu chegava da escola, eu pegava tudo que eu tinha escrito no caderno e passava para o OneNote. E hoje eu tenho no meu OneNote aqui, eu tenho toda a minha matéria da 8ª série, 1º ano, 2º ano e 3º ano do ensino médio no meu OneNote. Ele é um caderno virtual, tá? Ele é um cadernão
ele é melhor que o caderno inteligente que tem hoje, que não sei quem conhece esse caderno inteligente, mas ele é melhor que o caderno inteligente, porque eu consigo clicar em qualquer lugar, digitar em qualquer lugar, jogar para um canto, jogar para o outro, arrastar, colocar vídeo, colocar documento, salvar senha. Você consegue colocar coisa protegida. Você consegue fazer muita coisa dentro do OneNote. E aí eu vou fazer. Deixa eu abrir para vocês aqui. Né? Ó, esse aqui é o OneNote. Aí eu vou criando aqui como notas rápidas. Sempre que quando você instala o OneNote, ele tem um atalhozinho que é o Windows Shift, Windows Ctrl N, Windows Ctrl N, que a Microsoft fica mudando o negócio toda vez, né? Mas eu tenho uma nova anotação, e aí quando eu crio essa nova anotação, ele fica como se fosse um post-it para eu poder preencher, tá? Aqui, ó, Windows Alt N que tá agora. Aí eu vou preencher esse post-it aqui, ó. Consigo colocar caneta se eu estiver desenhando, né? Consigo riscar em todas as partes, consigo clicar aqui embaixo e digitar aqui embaixo, ó. Tá? Então, ó, olha só, olha o que eu consigo fazer. Vocês estão vendo que eu estou digitando no meio do caminho em tudo, aí eu risco por cima, e aí eu clico aqui nesse canto e digito, jogo o arquivo aqui dentro, ó. Tiro o print disso, se cola aqui embaixo. Então eu consigo bagunçar tudo aqui dentro do OneNote. Ele é um cadernão que eu consigo digitar, colocar vídeo, e ele tem muita coisa dentro dele. Consigo colocar imagens, texto, vídeos, áudios, consigo colocar desenho. Aí eu tenho essas distribuições, né, que eu posso fazer, ó. Ó, eu tenho uns cadernos, ó. Então eu tenho um caderno aqui que é o meu pessoal, aí eu tenho um bloco de anotações do Mundo PM, aqui eu tenho um bloco de anotações de vida de estudo. Dentro desse bloco eu tenho cada guiazinha aqui. Então, e dentro da guiazinha, né, eu tenho várias coisas aqui que eu posso criar. Ó. Eu posso salvar, ó, resumo das peças. Eu joguei um Word aqui dentro mesmo que tem um resumo das peças do meu carro. Aí aqui eu vou em Gustavo, aí eu tenho várias medidas, sono, certificados, vou colocando várias coisas aqui dentro. Então, eu consigo categorizar tudo isso aqui dentro. O que é muito bom é comprei caderno à toa. Não tem problema não, você faz igual eu fiz, ô Thiago. Passa tudo para cá pro OneNote. Faz os dois, você vai testando na plataforma. O que tem dentro do OneNote que é excepcional, tá bom? A pesquisa dele funciona em imagem, em áudio e vídeo. Então, se eu jogar uma imagem aqui agora, ó, vou fazer o teste aqui para vocês agora, tá? Ó, peguei essa imagem aqui do OneNote. Esse recurso, não sei quantos conhecem, né? Eu já ensinei o WinV, é Windows Shift S. Então, Windows mais Shift mais S, você consegue cortar qualquer coisa da tela. Aí, ó, cortei com Windows Shift S. Vou jogar aqui numa paginazinha do OneNote. Bom, joguei aqui numa paginazinha do OneNote. É uma imagem, tá? Aí eu venho aqui e vou pesquisar desenho. Olha o que ele achou. Ele achou desenho dentro da minha imagem. Ah, vou pesquisar rico. Ó, ele achou o rico dentro da minha imagem. Então, imagina isso aqui num PDF. Eu jogo nota fiscal aqui dentro. Sabe aquela nota fiscal que você perde pra caramba das coisas que você compra e tem garantia? O que você faz? Tira uma foto dela, joga a nota fiscal aqui dentro. Amanhã, se precisar procurar a nota fiscal do seu aspirador de pó, você vem aqui, pesquisa aspirador de pó e ele vai aparecer porque ele vai reconhecer dentro da fotinho da nota fiscal. Bom, então o OneNote é um cadernão ali corporativo disso. E uma das coisas mais legais dele é o OCR. Também funciona online, igual eu falei para vocês. Aqui é ele online, ó. Mesma coisa, mesma divisão do online. Também funciona no offline, funciona no celular. É muito, muito bom. Se você... Ô, Thiago, é isso, tá? O OneNote, assim, ele é o caderno inteligente. Depois vocês pesquisam, tem um caderno inteligente que é novo, que é o fichário 2.0. Ele não tem mais o grampinho. A gente é do passado, na minha época era fichário também. Esse caderno inteligente você coloca e tira a folha dele infinito também. Coloca a folhinha pequena, grande, chama caderno inteligente mesmo. O OneNote dá um pau nele. Nossa, fácil. E sabe qual que é o melhor? Eu levo meu OneNote aqui, ó, não pesa nada. E eu posso encher ele, eu apago, eu reviso, eu faço. Tem histórico de versão, tá aqui, ó. Qualquer lugar tá aqui. Próxima ferramenta, Outlook. Então, Outlook aqui, acho que a maioria deve conhecer, mas estou passando aqui que é importante, que vai ver que tem pessoa que não conhece. Outlook é a plataforma de e-mail do Microsoft 365. Tá? Então, a plataforma de e-mail do Microsoft 365 é o Outlook. Ali dentro você vai centralizar os seus e-mails. Uma ferramenta bem conhecida, que ela centraliza e-mail, calendário, tarefas, contatos. É uma das mais antigas que a Microsoft tem. Era o Outlook Express, que era de graça, o Outlook 2000, aí foi o Outlook 2003, a Microsoft foi fazendo isso. O Outlook hoje, ele é base para muita coisa. Por quê?
Porque o Outlook hoje, ele centraliza a maioria das coisas do Teams. Internamente, e aí poucos sabem disso, a conversa que a gente manda no Teams, para uma pessoa dentro do Teams, ela é salva dentro do seu Outlook. Ela salva como se fosse uma troca de e-mail dentro do seu Outlook. Então, se um dia você fizer backup da sua caixa de e-mail do Outlook e jogar para outro lugar, as suas conversas do Teams em chats estão salvas também. Então, a Microsoft usa a arquitetura dessas ferramentas para as ferramentas novas. Então, o Outlook, cada conversa do Teams que eu tenho com uma pessoa é como se eu respondesse um e-mail para ela dentro do Outlook, só que muito mais estético, né? Ali dentro. E aí a gente tem o Calendar, que a Microsoft separou isso. Então, a Microsoft ela tem essa tendência, faz uma ferramenta que faz tudo. Depois começa a separar, segregar essa ferramenta. E hoje ela vai criando ferramentas específicas. Então, ela criou o Calendar. O Calendar é o calendário dentro do Outlook. O calendário dentro do Outlook, pessoal, eu sei que aí o Viva não reclama disso, tá? De você ter eventos ali. Eu uso, principalmente, eu criei com a minha esposa aqui, ó. Tem consulta, tem alguma coisa que eu preciso fazer, tem algum evento, tem aniversário, tem alguma coisa, joga para dentro do. Ela manda um invite para mim, isso cai na minha agenda também e eu tenho uma agenda centralizada. É super importante, tá? A organização de agenda. Eu falo que é uma das coisas que mais traz produtividade na minha vida hoje é uma organização de agenda. Então separa, cria esses tempos, igual o horário de foco ali, cria esses tempos para reunião, separa esses backlogs ali, eu gosto, isso é uma coisa minha, separa um período de tempo, já jogo no meu Outlook o que eu quero fazer naquele período de tempo e aí eu vou detalhando depois. E esse período de tempo eu vou fazer reunião com os funcionários. Eu falo com um, falo com o outro até acabar esse tempo que eu tenho. Aqui mostrando o calendário para vocês, enquanto isso. Então, o Calendar também funciona online, também funciona no desktop, que está dentro do Outlook. Ó. Vocês estão vendo que ele até abre o Outlook, mas é só a visão de calendário. E aí eu consigo trazer vários calendários para cá. Trago o calendário da família, trago o calendário junto com o calendário de outras pessoas da empresa, ó, junto com o calendário de times que eu tenho. Então, eu junto tudo dentro de um calendário só. Então, uma visão, zona de calendário aqui dentro. Perguntaram aqui se o OneNote é um concorrente do Notion. Então, não é um concorrente direto do Notion, porque dentro do OneNote eu não vou ter as coisas que o Notion tem, que são gestão de atividades, aquela parte dele que é mais ativa ali, né? Disso. Em organização, em caderno, ele é um concorrente do Notion e do Evernote. Tá? Mas o Notion tem componentes a mais, ele tem componentes vivos. O maior concorrente dentro do Microsoft 365 hoje, do Notion especificamente, a Microsoft já declarou que vai ser isso, é o Loop. Microsoft Loop, também uma nova ferramenta, é um concorrente direto do Notion, tá? Então o Microsoft Loop ele vai concorrer diretamente com o Notion. Aqui dentro. Vamos pro último que... Pô, pessoal, o tempo tá voando. Ô, Vitor, o que você fez no relógio aí, cara? Cara, puxou o fuso. Gestão de atividades e projetos. Então, dentro do Microsoft 365, um negócio importante, só para ressaltar. Tudo que eu estou falando aqui, cada ferramenta que está aqui é de graça para você quando você não paga mais nada, não é de graça que você está pagando a licença 365, mas você pode usar pagando a sua licença 365. Então, desde a licença mais básica do 365, lá que deve custar uns R$27,90, menos de R$1 por dia, menos de R$1 por dia, hein? Menos de R$1 por dia, você já vai ter todas essas ferramentas lá dentro. Aí nós temos duas ferramentas para gestão de atividades ou de projetos. Não é uma big gestão de projeto, mas eu consigo fazer isso aqui. Planner. Então, Planner é um quadro, é um quadro de controle de atividades. Então, eu consigo controlar as atividades da minha equipe, como se fosse um Kanban ali. Eu tenho uma visão de Kanban, de boards, que eu controlo atividades da minha equipe. Crio atividades ali dentro, arrasto, crio organização, crio rótulo, faço uma gestão à vista das atividades. Isso é extremamente importante para as organizações, tá? Vocês viram que eu trabalho com gestão de projetos. Isso aqui é extremamente importante para as organizações. O pessoal está burnoutado, em depressão e etc, porque ninguém sabe prioridade, ninguém desconecta e ninguém vê valor no que está fazendo. Você chega na organização e pergunta, Samuel, o que vocês fazem, cara? Eu faço um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, mas não faço tudo de nada. Eu me sinto um pato. Não consigo ver a minha entrega, não consigo saber o que é prioridade, não consigo saber do mês passado o que eu gerei de valor. Então, ter um controle de atividades, mesmo que seja com o Microsoft Planner, é muito bom para você ter, tá? Então, gestão de projetos ágeis, a gente faz ali dentro, a visão de Kanban. Então, aqui, ó, um videozinho do Microsoft Planner que nós temos.
Então eu consigo criar esses cards, ó, desse modelo de gestão, ó, tem várias atividades ali dentro, que eu consigo, ó, entrei num quadro, cada um cardzinho desse aqui é uma atividade, ela pode ter data de início, pode ter comentário, pode ter um responsável, eu posso colocar anexos relacionados com ela, eu tenho uma visão de calendário dela e tem alguns gráficos, tá? Bem simplesinha, bem simplesinha, que eu consigo fazer de qualquer lugar. Então, celularzinho também, consigo colocar, faz barulhinho quando você conclui a tarefa. Então, para aquelas pessoas, é tipo o Trello, é o concorrente direto do Trello. Faz barulhinho, então quando você conclui a tarefa, sai aquele tulim, ele faz. Tem pessoa ali que não. Ah, eu não troco de ferramenta porque não faz tulim quando conclui a tarefa. O Planner faz, você já pode trocar de ferramenta, tá? Por causa disso. Aqui, ó, então tem um board de atividades. Consigo criar um board ali falando quais são as atividades que eu tenho aqui, ó. Agrupar por quadros. Eu tenho um gráfico que já vem nativo da ferramenta, ó. Quantas tarefas tem restante, quantas tarefas por quadro, quem são as pessoas que têm tarefas pendentes, e eu tenho também a visão de agenda. Então eu consigo ver essas tarefas dentro de uma agenda. E o to-do, tá, pessoal? Gerenciamento de tarefas pessoais. Então, o que é importante? As minhas tarefas pessoais, você coloca dentro do to-do. As tarefas que eu tenho de equipe vão para dentro de um planner. O que tem de tarefa pessoal no to-do, pessoal? O to-do, inclusive, ele tem a versão dele que é pessoal, não organizacional. Aí no meu lá, tem as coisas que a minha esposa pede para mim. Então ela pede para mim assim, chamar pessoa para lavar o sofá. Aí tá lá no meu to-do. Tampar buraco de não sei o que, tá lá no to-do. Aí tudo lá fica no to-do. E a gente vai matando lá dentro do to-do, tá bom? Também faz barulhinho também, então você consegue fazer isso, consegue trazer tudo para lá. Aí eu vou colocando essas, no to-do eu consigo, no to-do e no planner, eu consigo configurar agência para tarefa ter recorrência, então todo mês eu tenho que pagar o aluguel. Se você esquece todo mês de pagar o aluguel, igual o seu Madruga, você consegue criar tanto no to-do ou no planner um lembrete para você pagar o aluguel. E aí só fica mais simples de poder fazer isso, tá bom? É que minha esposa ela tem um prazo que ela cobra muito rápido, cara. A cada 1 ano ela quer cobrar coisa de mim, entendeu? Ela coloca ali, tampar o buraco. Aí passou nem 1 ano, ela vem cobrar já que você não tampou o buraco até agora. Então eu já falei para ela que aqui o projeto, às vezes ele demora um pouco mais, o SLA é um pouco maior. Então ele está integrado ali, o gerenciamento de tarefas pessoais, né? Está integrado ao Microsoft Planner. Então eu tenho uma visão que eu consigo ver do Planner e do To-Do interligadas. Também está interligado com o Outlook. Se eu pego, por exemplo, um e-mail, sabe aquela marcação que a gente coloca aquela bandeirinha no e-mail? Isso vira uma atividade dentro do To-Do para eu poder trabalhar, beleza? E aí eu consigo fazer a organização em prioridade do dia. O To-Do aqui, ó, para vocês não verem que o Planner é como o Monday.com, tá? É como o Monday.com. Só que o Monday.com ele faz uma gestão também ele faz a gestão de processos, né? Então, ele faz uma questão de... Mas em gestão de tarefas e de projetos, o Planner é igual ao Monday.com. Se você está gerenciando projetos dentro do Monday.com, você pode fazer isso dentro do Planner. Aí, ó, falei para vocês, ó, mandei um print aqui da minha área de trabalho. Vocês vão ver que eu tenho ali o Windows, aí tem o gerenciador, a pasta do Explorer, né? Tem o To-Do, eu tenho 23 tarefas lá, tem o Azure DevOps e o Teams. Então o To-Do ele faz parte do meu dia a dia. Eu abro ele e categorizo tudo que é pessoal ali dentro. Tenho que ver um e-mail, ó. Okay, e-mails, ó. E-mails eu tenho aqui, ó. O que tem, ó? Tá vendo o pedido do marido? Ó? Tá aqui, ó. Aí coisas da casa, tá aqui, eu consigo categorizar tudo isso. Beleza? Deixa eu mostrar de outra pessoa ali, ó. Então, mostrando de outra pessoa, o dela tá mais bonito que o meu. Os e-mails que eu fiz, ó, tarefas que eu tenho, isso no celular também, consigo criar as listas. A Microsoft comprou o Wunderlist. Aquele Wunderlist que era da Microsoft, a Microsoft comprou o Wunderlist e transformou no Microsoft To Do. Consigo gerenciar tarefas para cada projeto? Sim, consegue, tá, João? Gerenciar ali dentro. E aí, para finalizar, nós vamos falar sobre um comparativo das tarefas. Então, o To Do, ele não é para gerenciar tarefas de time, é suas tarefas pessoais, tá bom? Ele é para gerenciar tarefas pessoais, não dá para gerenciar projeto. As integrações, né? Eu consigo ver as minhas atividades do Planner aqui no To Do, não faz gestão de portfólio, não faz gestão de custo, não faz nada de predecessor. Tá? Planner, ele serve para gerenciar tarefas dos times, e aí eu posso gerenciar as tarefas de uma pessoa dentro do time. Então, o Gustavo participa de um projeto, e eu consigo dar essas tarefas para ele, depois eu consigo medir isso, ver as tarefas que ele tem. O modo de gerenciamento paré, né? O modo papel pardo ali, o modo visual, o Kanban, post-it na lousa para poder fazer.
consigo fazer integrações de Automate, mas ele não é muito bom para gerenciar custo, predecessor e etc. E aí eu tenho uma ferramenta mais avançada de gestão de projeto, né, que faz tudo isso. Beleza, pessoal? Ó, acabamos em tempo da primeira parte. O que nós temos ainda para ver, tá? Power Platform, que é a próxima coisa. Depois a gente vai falar, o Douglas vai falar bastante sobre isso, então eu só vou passar sobre colaboração e comunicação e vou falar de outros aplicativos. Pessoal, alguém tem alguma pergunta de tudo que a gente falou? Ô, Márcio, aqueles textos vermelhos são e-mails sinalizados atrasados, cara. Então tem ali, tem para renovar MCT, tem para renovar prova, tem para mandar não sei o quê. Então atrasa, pessoal, as coisas atrasam. Fala, Samuel. Opa, tudo bem? Bem. Eu só queria tirar uma dúvida de questão de palavra. É que quando você for explicar o Viva, você usou o termo insights. O que significa isso? Significa ideia. É como se ele traz dicas, ele traz aprimoramentos, ele traz ele pega, quando a gente fala até legal a gente falar sobre isso, é o quê? O Viva ele vai pegar, ele entende a sua agenda e traz indicadores para você, e traz dicas para você melhorar a sua produtividade. Então ele transforma os dados que você tem em ideias, em coisas que você pode fazer, em coisas que você pode, dicas que você pode melhorar a sua produtividade. Então esse que é o ponto de insights que ele faz para você. Ele olha toda a sua agenda, olha o seu comportamento. Então ele sabe, o Viva sabe que eu estou numa reunião agora falando com vocês há 1 hora. E ele transforma isso em ideias ali para você aprimorar. Entendi. Obrigado. Tiago? Nada? Falei, Gustavo, boa noite. Uma pergunta seria com relação à diferença entre Project e Planner, porque o Project eu sempre pensei que fosse uma ferramenta justamente para você fazer projetos. Mas eu nunca entendi qual que era a diferença entre ele e o Planner. Não, o Planner ele vai ter mais simples, né? No Planner eu não vou conseguir fazer predecessora, gestão de custo de projeto. Então, para um projeto mais simples, eu consigo usar o Planner. Consigo colocar as tarefas dele lá e usar. Eu não vou ter aquele recurso. Então, uma empresa de engenharia consegue usar um Planner para gerenciar a construção de uma fábrica? Não vai conseguir, tá? Por quê? Porque é muito mais complexo a gestão de uma fábrica. Mas eu posso usar o Planner para gerenciar um projeto de uma campanha de marketing? Posso, sem problema nenhum. É simples. Eu posso usar o Planner para gerenciar o projeto de lançamento de um livro? Posso, é mais simples. Então o Planner ele vai fazer isso. Ele é uma gestão de projeto mais simples. Entendi. Luiz? E uma outra pergunta. Uma outra pergunta seria com relação à diferença. Eu não lembro qual é o nome do aplicativo, mas é um que é tipo como se fosse uma rede social da Microsoft. O Yammer, né? Nós vamos falar dele lá. Qual a diferença dele para o Viva? Então, nós vamos falar na quinta-feira, mas em resumo, para responder essa pergunta objetivamente, a Microsoft está trazendo o Yammer para dentro do Viva. Então, tudo que estava dentro do Yammer, a Microsoft está centralizando dentro do Viva. Porque se o Viva é meu portal de experiência do colaborador e ele faz parte de comunidades, eu quero que ele esteja lá, que ele faça isso por lá. Então, a Microsoft está usando o que tem dentro do Yammer para trazer para o Viva. O Viva também seria usado como SharePoint, quando você usa o SharePoint para site, por exemplo? Parte dele, sim, tá? Então, a parte de comunidade de ensino do Viva, ela está baseada dentro do SharePoint. E aí, então, o resto não. Então, não, a princípio, não teria aquela ideia de tipo uma intranet, né? De você criar uma intranet. Não, ali, que a intranet, ela está falando o que a empresa tem a dizer para o usuário. Então, o conceito de intranet é isso. O que a empresa quer passar para o usuário? O Viva, ali, ele é diferente. Ele é totalmente focado na experiência de um colaborador específico. Então, se eu abrir o meu Viva, ele vai ser diferente para mim do que se você abrir o seu Viva. Vai ser diferente para você. Tá? Então, o Viva, ele é pessoal. Por isso que a gente estava lá dentro de produtividade pessoal. Entendi. A intranet, ela é fixa. Se você abre a internet, eu abro a internet, tem as mesmas coisas ali dentro. Existe alguma ferramenta tipo o SharePoint para criar uma intranet? Quando eu digo intranet, é um site que libera comunicação para terceiros de dentro da própria empresa. Existe alguma coisa sem ser o SharePoint? Então, tem para liberar acesso externo,
dentro da página existe o que a Microsoft chama de Power Pages. Dentro da Power Platform eu consigo criar e colaborar, criar sites ali dentro, que esses sites eles vão ser externos. Então, por exemplo, o site Vacine Já SP é um site, quer ver? Esse site aqui, eu vou deixar o link para vocês. Esse site aqui, ó, Vacine Já SP, ele é um site totalmente construído em Power Platform, tá bom? Então vocês conseguem ver aqui, é um site totalmente construído em Power Platform e ele é externo, né? Eu consigo acessar externo. Então existe a função do Power Pages para poder fazer isso. Esse Power Page está liberado para qualquer nível de plano que a empresa tenha ou não? Não. Aí ele tem o trial, mas ele tem um licenciamento específico. Eu não vou saber responder agora. Talvez o Vitor saiba responder, ou alguém que estiver aqui saiba responder. Mas é bem... Ele tem... Fala. Desculpa, Gu. Ele tem um licenciamento baseado em acesso anônimo, ou seja, as páginas que são de informação pública, e você tem o licenciamento por usuário que, porventura, use o site, né? No caso do Vacine Já, você tem todas essas informações de forma pública. Eu imagino que quando você faz o agendamento para se vacinar, daí ele conta esse acesso como de um usuário. Bom, então seria um gasto enorme, né? Para uma empresa que toda hora está acessando ali alguma coisa, por exemplo. O custo é reduzido com o cache, né? Mas realmente, para o usuário logado, aumenta rapidinho o custo. Beleza. A Júlia perguntou como eu consigo saber que esse site é em Power Pages. Além da estrutura do site, porque a gente fez um vídeo, a gente tem uma live, quem quiser acompanhar depois foi muito bom, que é o Global Power Platform Bootcamp de 2023. E lá nós recebemos o Marcondes, e quando o Marcondes estava falando, ele estava falando um pouco sobre os cases de Power Platform no Brasil. E o Brasil, eu vou dar um spoiler aí, quem vai dar aula de Power Platform depois já foi com spoiler. O Brasil é o maior consumidor e utilizador de Power Platform do mundo, tá bom? E aí eles colocaram um exemplo de um portal público que tem bastante uso, que é aqui o Vacine Já. E a gente estava, inclusive, com o desenvolvedor do Vacine Já lá com a gente. Esse site foi feito, tá? Em 2 dias. Então, em um final de semana, mas foram desenvolvedores, né, obviamente, fizeram num final de semana isso daqui. Quando saiu a Covid, o que o Marconi falou é que o Dória escalou no máximo lá e falou, eu preciso ter um site que tenha as vacinações, que comece a controlar as vacinações. E aí, em 2 dias, eles fizeram todo o portal. Tanto a estrutura do portal, quanto os gráficos do portal, quanto o portal. Em 2 dias, tá bom? Eu vou mandar o link aqui para vocês. Vindo de você não é spoiler, não, Gu. É spoiler, porque quem vai dar aula depois podia falar essa aí, né? Podia lançar essa boa. Pessoal, tá vendo isso aqui que eu tô dando aula? Isso aqui, ó, é a maior do mundo, mas agora já era, perdeu, faz outra. Fala, Luiz. Ô, Gustavo, me diga uma coisa. A gente recebe muitos comunicados que falam sobre o Exchange. Qual a diferença entre Exchange e Outlook? Tá, Exchange é por trás da Microsoft, o seu modelo de conta, ele é uma conta Exchange, tá? Então, o servidor onde fica armazenado os seus e-mails é chamado de Exchange. O Outlook é a ferramenta que você vê esses e-mails. Então, no meu Outlook, eu posso ter um e-mail de Exchange, eu posso ter um e-mail do Google, eu posso ter um e-mail do UOL, do BOL, de qualquer coisa. Exchange é o nome do servidor da Microsoft de troca de e-mail. Então, quando o pessoal fala Exchange, é só que eles se referem ao servidor e aí colocam como se isso fosse a ferramenta. Mas o Outlook é onde centraliza tudo isso. Então, o seu e-mail do Exchange você visualiza dentro do Outlook. Olá, pessoal. Boa tarde. Ô, Vitor, quer falar? Fala aí. O Vitor apagou a mão. A mãozinha? Não, eu só ia falar que esse exemplo de aplicativo desenvolvido nessa velocidade, que você citou o Vacine Já, ele é bem comum, só para reenfatizar que essas oportunidades do Power Platform elas estão expandidas aí para o mundo inteiro, né? Um produto similar a esse do Vacine Já, tive a oportunidade de participar caráter voluntário, foi o sistema de vacinação do estado de Nova York.
Então, pelo mundo todo tá tomado, né, essa ideia de low code, no code e desenvolvimento rápido, né? Então, é algo global, assim dizendo. Aproveitar que o Eduardo está aqui, a gente pode usar a Victor, palavra global. posso dar um tostão aí da minha introdução aqui? Vai lá, você não é sei, global. eu não sei... Eu não sei quem falou a respeito do custo do Power Pages, né? É importante quando a gente desenvolve um projeto, independente da tecnologia que for, por exemplo, Power Platform, né? As pessoas se preocupam primeiramente com o licenciamento. A gente vai falar mais para frente, em outras aulas, a respeito de... É importante você saber qual que é o seu custo operacional, e a hora que você coloca o seu custo operacional numa automatização de processo ou de uma solução, por exemplo, um portal que você vai fazer em Power Pages, a maioria das vezes se paga o licenciamento, tá? Então as pessoas se preocupam muito com o licenciamento primeiro, depois, ou na verdade eles nem se preocupam quanto vai trazer de save, né? Então o conselho faça um cálculo de save, faça o cálculo de custo operacional, aí sim depois você vai ter certeza que o licenciamento vale a pena, tá? Em muitos casos o Power Pages ele consegue resolver muitos problemas nas empresas. Ainda mais pela velocidade de desenvolvimento, né? Se a gente pegar o desenvolvimento feito em .NET ou outro tipo de linguagem e trazer, comparando com Power Pages, a gente vai ver que a vantagem é enorme, mesmo pagando o licenciamento, tá? Rapidinho, uma contribuição bem rápida. Du, até dá para colocar esse portal aqui. Imagina quanto que custaria quanto que alguma empresa cobraria para desenvolver esse portal de vacinação no meio da Covid em 2 dias para o governo. O governo já ia cobrar mais. Já ia enrolar para caramba para poder fazer. Aí, portal de vacina urgente é uma alta chance dos caras ganharem dinheiro. Talvez a empresa ia olhar, pô, eu não sei como é que vai ficar o mercado para frente, então deixa eu ganhar dinheiro do governo aqui que quer criar um portal. Eles querem em 2 dias tudo isso aqui. Isso é muito rápido, tá? É muito rápido para fazer então, toda a estrutura. Eduardo, a minha pergunta foi baseada porque a minha situação é de uma área de business analytics para empresa e não da empresa para os funcionários ou para fora, entendeu? Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Porque o custo, nesse caso, ele é muito importante, entendeu? Eu acho que ele pesa mais, sacou? Eu não sei, foi por isso que eu fiz essa pergunta. Thiago, acho que um dos pontos que eu... o SharePoint, tá? Só para pontualizar aí. Entendi. Acho que o ponto que o Du falou aí, que é importante reenfatizar, é o custo operacional. A gente tem um exemplo de um aplicativo que fizemos também para o governo aqui, para catalogação de empresas que estavam buscando aporte do governo para a área de turismo, né? E esse processo custava caro porque era um processo manual. Então, você tinha até 5 pessoas só recebendo arquivos em PDF, imputando os dados no sisteminha, e aí, se tivesse atualização, a empresa tinha que submeter outros formulários em PDF. Então, você tinha um salário dessas 5 pessoas fazendo só o trabalho de transferência de dados de um arquivo PDF para um sistema. Então, esse era um custo operacional alto. Então, quando você compara o custo de 5 pessoas versus a licença, sei lá, 100, 150 reais, 200 reais, R$1.000 por mês, para esse tipo de processamento, você pode fazer sentido você pagar a licença, tá? Não só o custo do desenvolvimento, mas o custo operacional daquele processo em específico. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Vitor. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte: eu trabalho no sistema FIEB e nós temos outros APIs, né? Outros sistemas que nós trabalhamos e existe lá muita integração. Eu queria saber um pouco de vocês aí em relação a esses sistemas. Me refiro no sentido de uma facilidade maior para a integração com os demais sistemas, tá? Porque, um exemplo, a gente pesquisou um sistema educacional e verificamos que eles já disponibilizavam uma API para integração. E eu não sei como é que funciona em relação a esses, tá? Se a Microsoft já pensou nessa forma de poder facilitar essa integração com os demais sistemas. Eu me refiro a um sistema da TOTS, tá? Educacional.
Tá, sim. A própria Microsoft, a gente vai falar de Power Platform depois, mas ela já fez todo o dever de casa nessa parte de integração e de conexão. Então, qualquer sistema hoje que possua conectores, igual esse da TOTO que você falou, organizacional, eu vou conseguir utilizar ele dentro do ecossistema Microsoft. Qualquer um, tá? Qualquer ecossistema hoje que tem uma API, que tem um acesso, um ponto de conexão online, a gente vai conseguir consumir dados e imputar dados usando o ecossistema Microsoft, trazer para dentro, colocar no Power BI, jogar de um formulário para lá dentro. Aí só vai bastar ver as regras e como funciona cada um desses conectores. Quando a gente falar de Power Platform, você vai ver aí, Maximiliano, vai ver que tem vários conectores que já vêm prontos. A Microsoft já fez vários, a gente está em mais de 900 modelos de conectores prontos, nisso tudo. É um número bem grande, só que comparado à quantidade de aplicações e modelos e sistemas que existem no mercado, é ínfimo, né? Deve existir zilhões de modelos de sistema. Mas falando em TOTOS e nesses grandes sistemas, você vai achar bastante de material, inclusive na própria documentação da TOTOS, a gente já utilizou ali alguns materiais de como conectar a TOTOS com a Power Platform. Então, na documentação da TOTOS, eu não sei se no educacional específico vai ter, né, nesse específico, mas aí é bem similar. Então, se você procurar na documentação da TOTOS como integrar TOTOS com Power Platform, você vai ter uma base ali de como integrar, e aí depois vai mudar ali, que o sistema tem a mesma arquitetura, vai mudar só o ponto de conexão. Aí você consegue trazer informação para dentro de um Power BI, por exemplo, ou jogar informação do seu SharePoint lá dentro. Obrigado, Gustavo. Nada. Inácio? Boa noite, Gustavo. Não, eram duas questões que eu tinha. Uma, o Vitor respondeu com relação aos custos, né, de licença, e a outra você acabou de responder com relação à integração, né, sobre os conectores. Então, imagino eu que ele conecta com outra, a Power Platform conecta com outras ferramentas de gestão também, Bittrex, Monday, Trello. Então, era isso mesmo. Obrigado. A gente tem um curso que eu não sei se ele está on demand, tá? Se eu consigo ver, mas eu dei um curso gratuito junto com o PMI São Paulo sobre o uso do Monday.com e integrei com a Power Platform. Então a gente fez algumas integrações do Monday.com com a Power Platform. É da mesma maneira que você faz com qualquer outra ferramenta que tem esse ponto de conexão. Pode ser Bittrex, pode ser Workise, pode ser Trello, qualquer ferramenta ali a gente vai conseguir fazer essas conexões. Aí a gente vai ver isso mais elaborado quando a gente estiver falando de Power Platform, tá? Porque aí vai ter bastante disso de conexão. Mas basicamente a resposta é essa. Qualquer sistema hoje que tenha um ponto de conexão, um ponto de API, uma API, né, que a gente chama a palavra tecnicamente, você vai conseguir se conectar e trazer e colocar dados para dentro da Microsoft, da Power Platform. Perfeito, obrigado. Peraí, a última dúvida, vamos lá, Marco. Boa noite, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Uhum. Boa noite. Não era só para completar, acho que teve alguém que falou uma coisa da licença do PowerPage. Eu trabalhei no turismo, trabalhei com o antigo Power Portals, né, na verdade. E os clientes pediam o relatório deles em Power BI e no passado a gente mandava o link que era gerado. E aquele link não tinha segurança. Então, até a empresa que eu trabalho hoje era que prestava serviço para essa empresa e eles sugeriram o Portals para a gente embedar o Power BI lá dentro. Então, a gente cobrava um FII. Cara, você quer o seu BI aí? A gente cria um portal para você que era um produtinho de prateleira, só mudava cor e logotipo. E aí a gente incluía a licença do cara lá dentro, cobrava dele um FII. Então, a gente já cobrava. Já era parte do negócio. E uma dúvida que eu tenho é o PAGES, material para estudo. Tem alguma coisa assim que você sugere, que você pode mostrar para a gente ou sugerir, né, futuramente? Depois a gente consegue falar, mas tem um material que o mais conhecido é o material da SVN, cara. Se vira negão, porque não tem muita coisa não. Todas essas coisas muito novas da Microsoft, a Microsoft vai fazendo, a gente vai fazendo ali, mas não tem muito material não.
Em inglês tem material, no Learn tem material, no canal do Edu, do Alisson, do Vitor deve ter um pouco de material disso, mas material exaustivo não tem porque as ferramentas são muito novas, né? Então, Pode concluir. Pode concluir. A gente faz provas, então a própria Microsoft ela manda algumas coisas pra gente de exame beta, eu peguei um exame beta para eu fazer. Nossa, eu rodei facilmente no exame porque tinha umas coisas lá sinistras que eu nunca vi na vida. E não tem documentação de nada, ninguém falou de nada, e é isso, assim. A Microsoft criou um ecossistema de comunidade bom, de fórum bom, e porque a gente consegue pesquisar isso em fórum. Então, o que eu diria para você? Dá a cara, tá? Estuda esses materiais que são disponíveis, dá a cara a tapa, se você tiver dúvida, lance em fórum. Lance em fórum da Microsoft, que alguém que já deve ter essas horas de voo vai conseguir te auxiliar. Vitor? Porque sei lá, 2019, quando eu vi o Portals pela primeira vez, quando a gente implantou, era assim, era a galera dev do time que pegava a plataforma e desenvolvia, o web designer, a galera mais evoluída. Então, assim, pra gente, eu pelo menos estou há 2 anos na ferramenta aí de produção, assim, né, trabalhando, eu não vi nenhum material que você fala assim, cara, deixa eu ler isso aqui, entender e pelo menos fazer um piloto aqui para eu brincar. Eu tive dificuldade para encontrar mesmo. Entendi. Vitor? Então, Marco, tem bastante material em inglês. O portal, na verdade, o Pages, agora ele está talvez na sua quarta rebrand, né? A quarta vez que o produto muda de nome. O produto ele nasceu como a ADX Studio, depois a Microsoft comprou o produto, ele se transformou em Dynamics 365 Portals, e depois foi para Power Apps Portals, e agora está no Power Pages. Eu tenho 3 séries, eu acho, no YouTube, cada série com 12 aulas, falando desse produto com diferentes perspectivas, né? Infelizmente as aulas são todas em inglês, mas aí você vai ter como configurar CSS no seu site, como você criar componentes básicos, formulários, listas e por aí vai. E por fim, acho que tem um vídeo que é o mais visto no meu canal, que assim não é tão visto quanto os canais do Gustavo, do Edu, entendeu? Mas é o meu mais visto, que ele fala da linguagem de programação para o Pages, que se chama Liquid, né? Então, eu tenho bastante material aí. A gente vai lançar um outro Zero to Hero para o Pages, já vai ser no outono aqui na América do Norte, seria setembro, mas ele vai ser em inglês também, né? E aí, fora isso, tem alguns nomes que você pode acompanhar online. São pessoas que têm bastante experiência no produto, que fazem vídeos assim, vídeo de 1 minuto de como fazer tal coisa, né? E daí, se você quiser, pode me mandar um e-mail direto, depois eu te passo esses recursos aí. Por hora, o material da Microsoft no Learn, né? learn.microsoft.com, ele é muito bom. Ele é escrito por um profissional que era MVP nessa área de portais. É o Nick Dolman, o nome dele. Ele trabalha para a Microsoft hoje, então o material ele tá bem rico, mas é material em inglês, né? Beleza. E aí a gente pode ir conversando, se precisar de mais detalhes. A gente liga a tecla SAP aí, igual o Gustavo falou, a tecla do SVN, né? E toca o barco. É isso. É aquela história, né? Português nós não sabemos, mas inglês nós destrói, né? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, é isso. Vamos encerrar por aqui. Eu tento não passar, a gente passou 25 minutos já, mas eu tento não passar porque tem um aprendizado que eu tive que é muito bom. E eu tento usar isso daí. É melhor vocês ansiarem pela próxima aula do que terem raiva de mim, porque vocês perderam o almoço com o cônjuge, com a mãe, com o pai, ali a janta com isso. Então, vamos encerrar aqui. Muito obrigado. Na quinta-feira